arrebatamento da igreja. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 2. Porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como ladrão de noite. Prezados ouvintes, nós cristãos, leitores da Bíblia Sagrada, temos uma esperança que Paulo considera a bendita esperança. E a maior esperança da igreja é um vocábulo de origem grega que significa reunião dos saídos para fora, é um pleonasmo, saídos de fora do mundo para servir a Deus. Não precisamos ser reclusos, nos colocar em monastérios, longe da sociedade. Foi o que Jesus disse na oração sacerdotal. Não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Então a igreja, que são as pessoas, que somos nós, aguardamos este acontecimento chamado arrebatamento. E nós dizemos que a igreja do Senhor Jesus Cristo vai ser arrebatada para ir morar na Nova Jerusalém, morar para todo sempre com o Senhor Jesus. Paulo se referiu a esse evento futuro em Filipenses capítulo 3, versículo 20. A nossa cidade está nos céus, de onde nós aguardamos o Senhor, o Salvador Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser igual ao seu corpo glorioso. Então, Jesus, ele foi preparar lugar, segundo sua própria palavra em João 14, 2 e 3, e retornará para buscar a sua igreja e ela será arrebatada. Talvez surja a pergunta para você em ouvir esta palavra, arrebatada. Por que a igreja deve ser arrebatada? Porque se emprega uma figura de linguagem na Bíblia Sagrada em mencionar a igreja como a noiva do Cordeiro, a noiva de Cristo. Isso é descrito no capítulo 19, versículos 7 a 9 do livro do Apocalipse. Bem-aventurado aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. É o que denomina a Bíblia Sagrada para este evento, comparando a um casamento. E o arrebatamento, então, será o encontro de Jesus com a sua igreja, com o seu povo. Seria ou será o dia da grande festa nupcial. E ainda usando a linguagem bíblica em Efésios 5, 25, a Bíblia diz que Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Naqueles tempos, o noivo raptará a noiva para consumar o casamento após a festa nupcial. E foi esta figura que Jesus usou para ilustrar esse acontecimento chamado escatológico, que segundo a leitura que fizemos de 1 Tessalonicenses 5:2, diz: porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como ladrão de noite. Então será algo repentino. Então, repetindo a pergunta, a igreja será arrebatada, por quê? Porque ela é a noiva de Cristo. Uma segunda razão, a igreja vai ser arrebatada, por quê? Porque Jesus
prometeu. Quero dizer a você, meu prezado ouvinte, que existem cerca de 300 referências sobre a segunda vinda de Jesus no Novo Testamento. O próprio Jesus, na última reunião com seus discípulos, antes da sua morte, prometeu que voltaria, conforme já mencionamos em João 14, 2 e 3. Voltarei e vos levarei para mim mesmo. Essas palavras de Jesus foram repetidas pelos anjos no dia da ascensão do Senhor. Eles disseram, enquanto os discípulos estavam com seus olhos fitos no céu, observando a subida de Jesus, de repente desceram do céu 2 anjos que disseram: varões galileus, porque estáis olhando para o céu? Este Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de voltar. Então Jesus voltará, segundo ele próprio prometeu. Também os anjos falharam, e quanto à palavra do Senhor Jesus, estejamos seguros, porque ao falar ele no sermão profético da sua volta, em Mateus 24, 35, ele afirmou: céus e terra passarão, mas as minhas palavras não hão de falhar ou passar. De modo que dizemos, Jesus voltará. Se perguntar quando, só podemos dizer aproximadamente, em breve. Não sabemos o dia nem a hora. Não podemos marcar dia, hora, mês, ano. Embora saibamos que a história religiosa está recheada de pessoas que se colocaram como intérpretes fiéis da Bíblia e caíram no ridículo de afirmarem dia, mês, ano, e não se deu nada, porque está omitido para nós este dia e esta hora. Agora, Jesus preveniu os seus leitores com sinais que iriam se dar, indicando a proximidade deste evento. Ele diz em Mateus 24, 5, que os nossos dias, podemos assim dizer, seriam caracterizados por falsos cristos e enganariam a muitos. Ele falou de guerras e de rumores de guerras no versículo 6 do capítulo 24. E no versículo 7 ele disse: nação contra nação, reino contra reino, fomes, pestes, terremotos, tudo mencionado neste versículo 7. Falou mais de ódio, traição, morte, odiar-se-ão uns aos outros se aborrecerão. Falou o profeta Daniel da ciência que se multiplicaria em Daniel 12:4, e mais um sinal para os nossos dias, que é algo fenomenal dentro do cumprimento das profecias bíblicas. É o retorno de Israel para a sua própria terra. Capítulo 32 do livro de Jeremias, versículo 37. Eis que eu os congregarei de todas as terras, para onde os tenho lançado na minha ira e no meu furor, e na minha grande indignação, e os tornarei a trazer a este lugar,
e farei que habitem neles seguramente. E eles serão o meu povo, e eu lhes serei o seu Deus. E lhes darei um mesmo coração e um só caminho, para que me temam todos os dias para o seu bem e o bem de seus filhos depois deles. E farei com eles uma aliança eterna, de não me desviar de fazer-lhes o bem. Porém, meu temor nos seus corações, para que nunca se apartem de mim. E alegrar-me-ei neles, fazendo-lhes bem. Plantá-los-ei nesta terra firmemente, com todo o meu coração e com toda a minha alma. Porque assim diz o Senhor, como eu trouxe sobre este povo todo este grande mal, assim eu trarei sobre ele todo o bem que lhes tenho declarado. São profecias tanto do Senhor Jesus Cristo como de outros profetas, no caso presente o profeta Jeremias, mostrando a proximidade da volta do Senhor Jesus Cristo. E o arrebatamento em si apanhará o mundo de surpresa. Foi isto que Jesus afirmou quando comparou a sua vinda a um clarão de relâmpago que corta os ares sem aviso algum. Está no livro de Mateus, capítulo 24, e no versículo 27. Porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Ele nos alertou quanto à necessidade de vigiar, porque não sabemos o dia nem a hora. Versículo 42 de Mateus 24. Vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Ora, não sabendo a hora, precisamos estar preparados para subir a qualquer momento. E o Senhor Jesus também contou uma parábola de um servo que agiu mal e displicentemente, porque não contava com a volta iminente do seu Senhor. Está em Mateus capítulo 24, versículos 48 e 51. Mas se aquele mau servo disser no seu coração, o meu Senhor tarde virá, e começar a espancar os seus conservos, e a comer e a beber com os ébrios, virá o Senhor daquele servo num dia em que eu não espera, e a hora em que ele não sabe, e separá-lo-á, e destinará a sua parte com os hipócritas, e ali haverá pranto e ranger de dentes. Prezado ouvinte, você crê na Bíblia que estamos citando? Precisamos ter muito cuidado, porque no caso desta parábola que Jesus contou, o seu Senhor voltou inesperadamente e flagrou o empregado, o mordomo, numa posição imprópria. Quando se dará o arrebatamento? Não sabemos o dia, não sabemos a hora, mas quero dizer para você que o arrebatamento da igreja acontecerá antes da grande tribulação. E sabemos que através dos séculos o povo de Deus tem sofrido muitas perseguições, tribulações, mas a grande tribulação será a ira de Deus sobre as nações, como as pragas que vieram sobre os egípcios. E a descrição que o livro do Apocalipse faz a respeito desse acontecimento, nós podemos taxá-la de algo aterrador,
como diz Apocalipse capítulo 6, versículo 15 em diante, diz o texto: e os reis da terra, e os grandes, e os ricos, e os tribunos, e os poderosos, e todo servo, e todo livre, se esconderam nas cavernas e nas rochas das montanhas, e diziam aos montes e aos rochedos: caí sobre nós, escondei-nos do rosto daquele que está sentado sobre o trono e da ira do Cordeiro, porque é vindo o grande dia da sua ira, e quem poderá subsistir? Aqui está uma advertência muito solene. Quando a grande tribulação começar, então o Espírito Santo será tirado da terra com a igreja, e esta subirá para estar ao encontro do Senhor Jesus Cristo. Concluindo, este dia será um dia de glória para a igreja. Assim como a criação hoje geme, e diz o apóstolo Paulo, não só a criação, mas toda a igreja, aqueles que servem a Deus gemem com problemas comuns a todo homem, toda pessoa da terra. Diz o texto: porque sabemos que toda a criação geme e está com dores de parto até agora, e não só ela, mas nós mesmos que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Este corpo de ignomínia, decaído, vai se tornar um corpo glorioso, semelhante ao corpo do Senhor Jesus Cristo. Você será arrebatado? Você que é crente no Senhor Jesus Cristo? Pergunto, você vai ser arrebatado? Você tem Jesus no coração? Você tem esperança do novo nascimento apontado por Jesus em João capítulo 3, versículos 1 a 7? Você foi lavado no sangue de Jesus, como diz Apocalipse 1 e 5? Felizes aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida. Aquele que nos ama e no seu sangue nos lavou dos nossos pecados. Você tem o seu nome escrito no livro da vida? Pense nisso e tome uma posição definida. Ninguém pode servir a dois senhores. Entregue sua vida totalmente ao Senhor Jesus Cristo e deixe de brincar como crente. Faz de conta. Esse negócio de fazer de conta que é crente é perigoso. Pode acontecer o que diz em Mateus 24, 2 estarão numa cama, um será levado e o outro ficará. Que Deus abençoe cada um de nós, para que aguardemos vigilantemente o arrebatamento da igreja. Amém.